Fluminense acerta a negociação de meia, é o que crava jornalista uruguaio. Por outro lado, tem clube do exterior interessado na contratação do Martinelli e a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, falou sobre o interesse do Verdão no John Arias. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui da Central. Então desde já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. A novela, enfim, acabou e o Fluminense conseguiu concretizar a negociação do meio-campista Davi Terãs. A gente sabe já há alguns dias que o Terãs está na mira do Peñarol. A gente até brincava aqui, né, que praticamente todo dia aparecia o presidente do Peñarol dando entrevista às rádios uruguaias, falando sempre a mesma coisa, né? Tá tudo fechado entre Peñarol e o Fluminense, falta o Terãs conseguir a liberação, enfim, dar o sim ao Peñarol. Agora, de acordo com o jornalista Allen Baneur Rubin, da Rádio 970 Universal, lá do Uruguai, a situação está finalmente concretizada. Ele fala que a chegada do Terãs ao Peñarol está absolutamente confirmada, é um empréstimo ao longo de 2025 com uma opção de compra ao fim da temporada. De acordo com o jornalista, quinta ou sexta-feira dessa semana ainda, ele já vai começar a treinar sob o comando do técnico Diego Aguirre. Bom, por outro lado, aqui no Fluminense, o Terãs treinou normalmente na manhã de hoje, segunda-feira. Tem até publicação, tem imagens dele lá treinando pelo Flu, mas a tendência de fato é que ele não permaneça. A gente sabe, né? Desde que o Mano Menezes chegou, ele não teve nenhum minutinho sequer em campo. Com o Diniz já não eram tantos minutos. Depois que o Mano Menezes chegou, os minutos viraram 0 e o Terãs não está nos planos do Flusão para a temporada de 2025. É uma contratação feita no passado que foi muito decepcionante. Eu posso falar que por mim, né, na época que foi feita, eu e Daniel aqui botamos alguns questionamentos, né, pelo estilo de jogo dele, a maneira que o Fluminense jogava. A gente entendia que não era a melhor contratação possível, mas é um jogador de qualidade. O Terãs não é ruim. Não é porque a gente lá atrás achava que ele não deveria vir para o Fluminense que ele se torna um jogador ruim. Ele não é, ele é um jogador de qualidade que a gente enxergava que não cabia no elenco do Fluminense. Mas mesmo nessa nossa previsão pessimista, digamos assim, do Terãs, o cenário acabou sendo muito pior, né? Porque o Terãs não conseguiu produzir absolutamente nada, praticamente não entrou em campo pelo Fluminense. Ele tem um gol, que é um chute do Lima de fora da área, que ele dá um tapinha nela pra dentro. Então, assim, é um gol que na hora eu comemorei como gol do Lima, né? Mas foi acreditado ao Terãs. Então, assim, até o gol que o Terãs fez, a gente nem comemorou muito como gol do Terãs. Então, isso acho que ilustra bem como a passagem dele aqui pelo Flu foi ruim. Agora tá a caminho do Peñarol, de volta ao Peñarol, né? Já teve uma passagem por lá, tá de volta ao Peñarol, que dê tudo certo e ao fim do vínculo o Peñarol possa adquiri-lo em definitivo. Deixa eu trazer duas informações rapidinhas para você aqui, tricolor. Só antes, rapidamente também, aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você, ligadinho aqui no canal, a comentar aqui embaixo falando o seu nome e de onde você está nos assistindo. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense alcança. A galera chega junto, comenta. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Sebastião Eliseu de Lages, em Santa Catarina, Elias e Heloísa de Jucimeira, no Mato Grosso, para o Evandro de São Gonçalo, para o da Mata de Petrópolis, para o André Nunes de São João da Barra, no Rio de Janeiro, e para o Binho de Paranaguá, lá no Paraná. Um abração pra galera tricolor ligadinha aqui no canal. Convite mais do que forçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome? Comenta aqui embaixo, fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Beleza? Vamos falar então dessas duas informações rapidinhas, porque hoje o Isaac, atacante ex-fluminense, foi anunciado oficialmente como reforço do Atlético Paranaense. Isaac, um jovem de Xerém, 21 anos, da geração 04 tricolor, ele chega no Fluminense vindo do River do Piauí, né, captação tricolor. Ele está envolvido na negociação que trouxe o atacante Agustin Canóbio, que era do Atlético Paranaense, para o Fluminense. O Fluminense libera em definitivo o Isaac para o Atlético, recebe o Canóbio e o Flu ainda vai pagar um valor por essa negociação. Existem diversas fontes falando valores diferentes, mas nada oficial. O Fluminense não falou oficialmente sobre os valores envolvidos na negociação do Canóbio e da saída do Isaac, mas agora ele é jogador do Atlético Paranaense em definitivo. Toda a sorte do mundo para o Isaac nessa nova etapa da sua
carreira. Eu quero trazer uma atualização sobre a situação do volante Vitor Hugo. Existia a expectativa, né, de que ele fosse titular no jogo de ontem. Não que a torcida tricolor quisesse muito, fosse fã do seu futebol. É um jogador bastante criticado por aqui, mas era a tendência, visto que ele é um jogador mais experiente dentre esses que estão nesse time para começar o Campeonato Carioca. Mas muita gente foi pega de surpresa quando saiu a lista de relacionados e ele estava fora dessa lista, né? O Vitor Hugo não estava ali nem relacionado nem para o banco de reservas. A Central conseguiu apurar, trouxe em primeira mão que ele tinha sofrido um problema, um incômodo no adutor da coxa esquerda. Depois o Fluminense confirma essa informação no press-kit e agora a gente tem um pouco mais de informações, né? Informações um pouquinho mais profundas sobre essa situação. O Vitor Hugo teve uma lesão no adutor da coxa esquerda, mas foi uma lesão leve, uma lesão de grau 1. Então ele deve retornar muito em breve aos treinos e não deve demorar para ficar à disposição da comissão técnica do Fluminense. O Vitor Hugo chega ao Flu vindo do Cascavel, do Paraná, por empréstimo. É um jogador jovem até, né? Tem 20, 21 anos, se eu não me engano. Vem por empréstimo até o meio do ano. Não agradou a torcida quando jogou. Chegou a ser rebaixado, vamos dizer assim, ao Sub-23. Também não conseguiu se destacar por lá. E existe a expectativa de que ele ganhe minutos nesse começo de Campeonato Carioca para ver, né, se ele conseguiu se desenvolver, se ele vai ser útil ao Fluminense ou não. Enfim, com essa lesão aí, trabalho de evolução do Vitor Hugo fica um pouquinho mais prejudicado, né? Perdeu já esse primeiro jogo em que ele provavelmente seria o titular do Flusão. E atenção, tricolores do Espírito Santo, informação muito boa para vocês que querem ver o Flusão de perto. O Vitor Alessa, jornalista que cobre o Fluminense, trouxe a informação de que existe uma negociação em curso para que a partida entre Madureira e Fluminense seja realizada no Espírito Santo. O jogo está marcado para o dia 21 de janeiro e estava, a princípio, programado para 9 da noite. Só que o Fluminense já deu o aval para que essa partida seja realizada às 4 da tarde, é um domingo, né? Seria um horário melhor ali para a galera do Espírito Santo marcar presença lá no Kleber Andrade, em Cariacica. De acordo com o Vitor Lessa, o Fluminense está negociando os últimos detalhes com a empresa que vai adquirir o jogo e levá-lo para essa praça. Apesar do mando ser do Madureira, né, é Madureira e Fluminense, o pedido de que levasse esse jogo para o Espírito Santo partiu do Flu. E claro, o Madureira é interessante, é uma oportunidade que eles têm de fazer um lucro maior com essa partida, vende esse mando, e aí a galera tricolor lá do Espírito Santo vai com certeza lotar o estádio e fazer uma linda festa. Madureira, se jogasse no Rio de Janeiro, jogasse onde fosse, muito provavelmente já seria uma minoria, né, por mais que fosse o mandante do jogo, a torcida do Fluminense estaria em maioria no estádio. Então, para eles é interessante levar esse jogo lá para Madureira, para o Espírito Santo, para botar esse lucro no bolso, né, que ajuda demais os times de menor investimento do Cariocão. Então, Madureira e Fluminense, dia 26 de janeiro, deve ser no Espírito Santo, lá no Kleber Andrade, em Cariacica. Agora é oficial, ponto final nesse papo do Palmeiras querendo contratar o John Arias. É uma situação que rolou muita polêmica, né? Teve informação de jornalista lá da Band de que o Rony estaria numa negociação pelo Arias, aí o Rony não quis ir pro Fluminense e melou tudo. O Fluminense, até de maneira oficial, soltou uma nota negando a informação desse jornalista. Depois teve informação de que o Palmeiras poderia colocar o Atuesta, né, o meia colombiano que pertence a eles, numa negociação pelo John Arias, mas que o Fluminense não queria negociar o John Arias junto ao futebol brasileiro. A Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras, falou sobre isso abertamente no evento de apresentação do novo patrocinador do Palmeiras. E olha, ela botou um ponto final nessa história. O John Arias não vai jogar no Palmeiras e, se ele ficar no futebol brasileiro, vai ser no Fluminense. Ela disse o seguinte, ó, abre aspas: ele é um grande jogador. Falei com meu amigo e presidente Mário Bittencourt e ele foi muito objetivo, como eu gosto que seja. O Fluminense não tem interesse em negociar o atleta com um time brasileiro. Ponto final, então, né? Mário Bittencourt foi taxativo ali para Leila, não vai negociar o John Arias com nenhuma equipe do futebol brasileiro, então não adianta. Lá atrás teve o Cruzeiro, né, querendo muito o Arias, não rolou. Teve o Palmeiras agora também, não vai rolar. A gente sabe que o John Arias tem um interesse em deixar o Fluminense, quer jogar fora do país,
mas é isso, é jogar fora do país. Se for para ficar no futebol brasileiro, ele vai ficar no Fluminense. De momento não existe nenhuma oferta oficial, uma proposta oficial de um clube do exterior. Por muito se falou do Galatasaray, o Galatasaray tentou o John Arias no meio do ano, acabou não concretizando, o Fluminense barrou porque a gente estava brigando para não cair, o Arias era uma figura muito importante. Agora, nessa janela de janeiro, não apareceu ainda o Galatasaray com essa proposta oficial e nenhuma outra equipe que interessasse ao John Arias e ao Fluminense para que o meia fosse negociado. Então, a princípio, o John Arias está lá treinando, né, no CT Carlos Castilho normalmente, fazendo parte ali da pré-temporada tricolor, e a menos que chegue essa proposta interessante para jogador e para clube, John Arias segue como atleta do Flusão em 2025. Falando em interesse do exterior, apareceu um clube estrangeiro interessado no meia Matheus Martinelli. A gente vai conversar sobre isso. Só antes de lembrar você, ligado aqui na Central, de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil, é muito simples. Basta correr no comentário fixado desse vídeo, que lá você vai encontrar o link do canal da Central no WhatsApp. Clica lá, vai abrir automaticamente no seu Zap o canal da Central, aperta o botão seguir, você vai começar a receber tudo que acontece com Flusão na palma da sua mão. Combinado? Vamos falar dessa informação, por quê? Porque o jornalista Sultan calma que falar árabe é difícil para mim. Sultan Al-Otaibi, da TV Al-Qas, lá da Arábia Saudita, trouxe a informação de que o volante Matheus Martinelli estaria na mira do Al-Shabaab da Arábia Saudita. Sim, o Al-Shabaab é um time que a gente ouviu falar recentemente. É o time que pertence ao Cuejar, né? O Cuejar tem contrato com o Al-Shabaab, está rescindindo lá, vai ser reforço do Grêmio. O Fluminense tentou essa contratação, acabou perdendo ali para o Grêmio. O Cuejar vai jogar por lá. O GE trouxe alguns detalhes mais profundos sobre esse interesse. De acordo com eles, o clube saudita fez uma proposta de empréstimo, que foi rejeitado imediatamente pelo Fluminense. O Fluminense não tem interesse em emprestar o Martinelli. Aí o clube assinou com uma proposta de compra, só que essa proposta de compra ainda não foi realizada, né? Então, enfim, eles falaram que iam fazer essa proposta de compra, mas essa proposta de compra ainda não existiu. Talvez agora, né, perdendo o Cuejar, que é um volante também, aumente um pouco dessa urgência do Al-Shabaab de buscar um volante, eles venham aqui no Fluminense fazer uma proposta para adquirir o Martinelli em definitivo. O Fluminense poderia sim negociar o jogador, ele faz parte dos planos do Fluminense, mas no caso de vir uma proposta financeiramente interessante, o Fluminense negociaria sim o Martinelli, mas não por empréstimo, teria que ser uma proposta em definitivo, o que até o momento, de acordo com o GE, não ocorreu por parte do Al-Shabaab. Beleza, galera? Essas eram as informações que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Eu quero que você comente agora. E aí, vale a pena o Fluminense negociar o Martinelli ou você acha que ele vai dar a volta por cima em 2025? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço aos nossos tricolores. Tamo junto.